Antes de fazer qualquer outra coisa, desacelere. Se você encontrou este vídeo no dia 22 ou 23 de dezembro, não foi por acaso. Algo muito sutil está acontecendo agora. É tão sutil que quase todos passam por isso sem perceber. O solstício de inverno não interrompe sua vida. Ele a reposiciona. E para Áries, este momento não se trata de ação, velocidade ou grandes avanços. Trata-se de alinhamento. Se você se sentiu excepcionalmente calmo, excepcionalmente observador ou estranhamente indiferente a coisas que costumavam exigir sua atenção, isso significa algo. Significa que sua direção está mudando silenciosamente. Continue comigo. Isso fará sentido. Áries no solstício, quando o ímpeto pausa para se realinhar. Destino. Áries nunca foi um signo que espera. Sua natureza é movimento antes da explicação, ação antes da certeza, fogo antes da forma. Você é a faísca que inicia as coisas, muitas vezes antes mesmo que os outros percebam que algo começou. Então, quando a vida de repente desacelera, quando o universo introduz uma pausa que você não pediu, pode parecer estranho, até desconfortável. Mas essa pausa não é um castigo. Não se trata de resistência. E certamente não é fracasso. Entre 22 e 23 de dezembro, o solstício de inverno cria um raro momento energético para Áries. Um momento que não exige ação, mas sim precisão. Este solstício não interrompe seu ímpeto. Ele o redireciona. Pense nisso como uma breve quietude no topo de uma montanha. A jornada não termina ali. Mas, daquela altura, o caminho à frente se torna visível de uma forma nunca antes vista. O que antes parecia urgente agora parece opcional. O que antes parecia necessário agora parece questionável. Isso não é hesitação. É o seu discernimento despertando. Para Áries, discernimento é uma evolução espiritual. Durante este período do solstício, muitos arianos experimentam uma sutil mudança interna, difícil de explicar aos outros. Por fora, a vida pode parecer a mesma, mas internamente algo mudou de rumo. Você pode notar que seu reflexo de responder imediatamente enfraquece. Você pausa, não por insegurança, mas por consciência. As decisões não desaparecem, elas se aprofundam. Seu tempo de reação diminui, mas sua precisão melhora. Você começa a perceber que reagir rapidamente não é mais sua vantagem. A clareza se torna sua vantagem. É assim que o solstício funciona em um nível espiritual. O solstício de inverno marca o dia mais escuro do ano, o momento em que a luz atinge seu ponto mais baixo antes de inverter sua direção. Astrologicamente e energeticamente, essa descida é simbólica. Mas para Áries, a descida não é emocional. É estratégica. Você não está sendo puxado para a sombra. Você está sendo puxado para o alinhamento. Algo dentro de você está reconhecendo que o caminho que você vem trilhando, embora produtivo, embora impressionante, pode não ser a expressão mais eficiente de quem você está se tornando. E esse reconhecimento não vem com drama. Vem com neutralidade. Isso é importante. A neutralidade muitas vezes é confundida com tédio ou distanciamento. Mas espiritualmente, a neutralidade é um dos mais altos estados de poder. Significa que sua energia não é mais sequestrada pela reação. Você não está mais sendo empurrado ou puxado pela urgência, comparação ou pressão externa. Você está centrado. E quando um ariano se centra, o fogo não desaparece. Ele se torna controlado. Você pode perceber que situações que antes provocavam reações fortes agora parecem distantes, não irrelevantes, mas não mais pessoais. A necessidade de se explicar diminui. A necessidade de vencer ou provar algo desaparece. Isso não significa que você se importa menos. Significa que você se importa com mais precisão. Sua energia está se reorganizando em torno da clareza em vez do impulso, da intenção em vez da adrenalina, da direção em vez da velocidade. O solstício não está pedindo a Áries para parar de se mover para sempre. Está pedindo que você pare de se mover sem visão. Durante grande parte da sua vida, o movimento em si foi suficiente. O movimento gerou progresso. A ação gerou oportunidade. A iniciativa gerou resultados. Mas este solstício marca uma transição do ímpeto bruto para um caminho com propósito. As antigas motivações começam a perder a força. A competição parece vazia. A pressão parece artificial. A urgência parece desnecessária.
Não porque você esteja exausto, mas porque sua alma não é mais movida pelo caos. Este é o momento em que Áries, sem perceber, sai do modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência é rápido, reativo, sempre voltado para a frente. Mas o modo de sobrevivência não constrói um legado. E algo dentro de você está pronto para mais do que apenas a próxima vitória. Quando a sobrevivência termina, a estratégia começa. A estratégia não se precipita. Não entra em pânico. Não precisa provar nada. A estratégia espera o alinhamento e então age com decisão. É para isso que este solstício está te preparando. Você não está sendo testado agora. Você está sendo reposicionado. O universo está sutilmente ajustando sua bússola interna para que a energia que você liberar a seguir viaje mais longe, mais pura e com menos resistência. O que parece ser silêncio não é vazio. É calibração. É o som do seu caminho futuro se encaixando. E a razão pela qual essa mudança parece tão sutil é porque ela não foi feita para perturbar sua vida. Ela foi feita para corrigir seu ângulo. A maioria das pessoas perderá este momento completamente porque ele não se anuncia com eventos. Não vem acompanhado de caos ou crise. Não exige ação imediata. Simplesmente faz uma pergunta. Você está disposto a seguir em frente com clareza em vez de velocidade? Se você se sentiu mais calmo do que o normal, menos reativo, menos desesperado para impulsionar as coisas, isso não é estagnação. Isso é prontidão. Este solstício não está apagando sua chama, Áries. Está te ensinando a direcioná-la. E quando você se mover novamente, não se moverá apenas rapidamente. Você se moverá exatamente para onde deve ir. 2. Os sinais invisíveis. Como você sabe que a mudança está funcionando? Essa mudança do solstício não se anuncia com eventos. Não há avanços repentinos, finais dramáticos ou provas externas que você possa apontar e dizer, é isso. Em vez disso, a mudança acontece onde poucas pessoas sabem procurar. Dentro do seu comportamento, dentro das suas reações, dentro da maneira como sua energia responde ao mundo. É por isso que a maioria das pessoas não a percebe. Para Áries, os sinais dessa mudança não são estridentes, mas são precisos. E uma vez que você os percebe, não pode mais ignorá-los. Um dos primeiros sinais aparece na sua relação com o tempo. O tempo costumava ser uma pressão, algo que o perseguia, algo que você tinha que ultrapassar, vencer ou dominar. Prazos antes dessem que diva emergência. Atrasos antes pareciam ameaças ao seu ritmo. Agora algo muda. Você pode notar que o futuro não parece mais pesado. Você ainda se importa com o que está por vir, mas não está mais se agarrando emocionalmente a ele. Atrasos nos prazos não provocam frustração. Esperar não é sinal de fraqueza. Isso não é resignação, mas sim uma recalibração da confiança. Em um nível mais profundo, seu sistema percebe que forçar o tempo não lhe serve mais. Você começa a sentir que o que lhe é destinado não exige ansiedade para chegar. Essa consciência por si só é um poderoso indicador espiritual. Outro sinal invisível. Sua energia se torna seletiva de maneiras que surpreendem até você. Você para de explicar suas escolhas. Para de buscar concordância. Para de justificar seu ritmo. Não porque você esteja fechado, mas porque sua energia não se perde mais em lugares que não podem retê-la. Conversas que antes exigiam esforço agora parecem desnecessárias. Situações que antes exigiam persuasão simplesmente perdem a importância. Você percebe que nem tudo precisa de envolvimento para ser resolvido. Em vez de pressionar, você espera. E quando age, é intencional. Este é o solstício ensinando a Áries algo profundamente desconhecido, mas profundamente fortalecedor. Velocidade não é poder. Direção é. Você começa a sentir que movimento sem alinhamento só gera exaustão. Então, você deixa o alinhamento vir primeiro e o movimento segue naturalmente. Isso não é desacelerar. Isso é o desenvolvimento da precisão. Outro sinal aparece na forma como você se desapega das coisas. Não há um momento dramático de chega. Nenhuma confrontação emocional. Nenhuma necessidade de discursos de encerramento. Algo simplesmente deixa de se encaixar. Uma meta que você perseguia não te empolga mais. Uma rotina que antes parecia produtiva agora parece vazia. Uma conexão na qual você investiu silenciosamente perde a relevância. E a parte mais importante,
Você não luta contra essa constatação. Você não discute consigo mesmo. Você não negocia com o passado. Você não se apega. Você simplesmente deixa ir, sem deixar escapar. É assim que você sabe que essa mudança é real. Porque quando a mudança é forçada, ela é estrondosa. Quando a mudança é alinhada, ela é silenciosa. Outro indicador sutil aparece no seu diálogo interno. A voz que antes exigia velocidade começa a se suavizar. Aquela pressão interna para agir agora, decidir agora, provar agora, lentamente perde autoridade. Em seu lugar, surge algo mais constante: observação, avaliação, consciência. Você não se apressa em rotular as coisas como boas ou ruins. Em vez disso, você observa os padrões. Você sente a direção se formando em vez de exigir clareza imediata. Isso é a autoridade interior emergindo. E a autoridade interior não grita. Ela sabe. Você não está se tornando passivo durante esta fase. Você está se tornando autônomo. Há uma diferença. A energia passiva espera porque é incerta. A energia autônoma espera porque é deliberada. Astrologicamente, o solstício de inverno desempenha um papel específico aqui. Ele estabiliza seu fogo interior. Em vez de queimar para fora em todas as direções, sua energia se condensa para dentro, tornando-se calor concentrado. É assim que o poder a longo prazo é formado. O fogo disperso cria faíscas. O fogo contido cria transformação. Você também pode notar mudanças em como seu corpo responde à estimulação. Ambientes barulhentos parecem exaustivos. A superexposição a ruídos, dramas ou caos emocional se torna desconfortável. O silêncio parece restaurador em vez de vazio. Seu sistema nervoso está se recalibrando. Se você se sentiu excepcionalmente calmo enquanto o mundo ao seu redor parece instável, isso não é coincidência. Seu sistema está se sincronizando com um ritmo mais elevado, um que não reage a cada flutuação externa. Essa calma não o torna distante. Ela o torna inabalável. Você também pode se sentir menos interessado em prever resultados. A necessidade de desvendar tudo diminui, não por falta de interesse, mas porque você percebe que a clareza chegará quando necessário, e não quando imposta. Essa é uma grande mudança para Áries. Você está aprendendo que a certeza não vem do controle, mas sim do alinhamento. Outro sinal invisível aparece na forma como os outros reagem a você. As pessoas podem se projetar de maneira diferente em você agora. Algumas se sentem mais calmas perto de você, outras, inquietas. Isso acontece porque sua energia não está mais em sintonia com o caos. Quando sua frequência se estabiliza, tudo o que é instável se torna visível. Em contrapartida, esta fase não exige ação, mas sim reconhecimento. A mudança do solstício opera nos bastidores, pois é fundamental. E fundamentos nunca são construídos diante de uma plateia. São construídos em silêncio, com paciência, em quietude. E essa quietude não é vazia, ela é carregada. Tudo o que vier a seguir depende dessa reorganização interna. Esta é a fase tranquila em que sua energia aprende a reter mais sem vazar, sem forçar, sem se esgotar. Se você tem se sentido estranho, mas não de uma forma negativa, este é o caminho. Se você sentiu uma pausa sem medo, se percebeu que a clareza chega sem esforço, você não está preso. Você está se estabilizando. E a estabilidade é o que permite que o destino flua através de você com clareza. Esta mudança do solstício não será lembrada pelo que aconteceu. Será lembrada por quem você se tornou enquanto nada parecia acontecer. 3. Transformação da alma. Quando Áries para de perseguir e começa a escolher, a mudança mais poderosa que se desenrola para Áries agora não pode ser vista de fora. Não há anúncio, nenhum marco visível, nenhum momento que outros possam apontar e dizer que foi quando aconteceu. Porque esta mudança não se trata de circunstâncias. Trata-se de postura de identidade. Por muito tempo, Áries foi definido pelo movimento, pelo que você inicia, pela rapidez com que responde, pela decisão com que age. Seu senso de identidade muitas vezes esteve ligado ao ímpeto, ao movimento, à investida para frente. Mas algo diferente está acontecendo agora. Pela primeira vez em muito tempo, você pode perceber que sua identidade não está mais ancorada apenas à ação. Você se sente menos compelido a se definir pela produtividade, progresso ou desempenho. Em vez disso, algo mais tranquilo toma o seu lugar.
Presença. Você começa a se sentir mais seguro de si, independentemente do que esteja fazendo no momento. A necessidade constante de impor sua direção, explicar suas escolhas ou justificar seu ritmo começa a se dissipar. E essa dissolução não é fraqueza. É evolução. Esta é uma transição em nível da alma. Uma que acontece quando um ser não precisa mais de movimento externo para se sentir internamente real. O solstício de inverno ativa essa maturidade de forma suave, porém decisiva. Ele apresenta a Áries uma nova forma de força, uma que não depende de resistência ou coerção. Você para de provar sua força através do confronto. Você para de medir o poder pela intensidade com que pressiona. Em vez disso, a força se manifesta como presença. E a presença muda tudo. Você pode notar que fala menos do que antes, mas quando fala, suas palavras têm mais peso. Você não se apressa para preencher o silêncio. Você não discute para ser ouvido. Você diz apenas o que está em sintonia com o seu propósito. E essa sintonia faz com que suas palavras tenham autoridade. Você se move mais lentamente, mas seu timing melhora. Você não perde mais oportunidades por estar se movendo rápido demais. Você chega quando o momento está pronto para te encontrar. Você se afasta de situações sem dar explicações. E, pela primeira vez, você não sente culpa, ansiedade ou necessidade de esclarecer nada. Isso não é desapego. Isso é soberania. Soberania é a capacidade de escolher sem precisar da permissão de outros ou do seu eu do passado. Energeticamente, essa mudança é visível no comportamento da sua aura. Sua energia se torna mais contida, menos dispersa, menos reativa. Em vez de se espalhar em várias direções, ela se concentra internamente. O foco se aguça. A presença se aprofunda. É por isso que você pode se sentir repentinamente esgotado por ruídos, multidões, comunicação constante ou dramas emocionais. Não porque você seja sensível, mas porque seu sistema está conservando energia para o que está por vir. E o que está por vir não exige caos. Exige precisão. Esta fase marca o ponto em que Áries para de reagir à vida e começa a escolher a direção conscientemente. A reação é rápida, mas é energia emprestada. A escolha é mais lenta, mas é energia soberana. Quando você escolhe em vez de reagir, a vida responde de forma diferente. As oportunidades param de exigir urgência. Elas esperam para serem aproveitadas. As pessoas param de testar seus limites. Elas o sentem automaticamente. Os obstáculos perdem sua carga emocional. Tornam-se logísticos em vez de pessoais, porque sua energia não está mais fazendo perguntas, mas sim estabelecendo condições. Esta é uma das fases mais incompreendidas do crescimento espiritual. De fora, pode parecer retraimento, desaceleração, desapego. Mas, internamente, é o oposto. Sua autoridade está se consolidando. Você não está mais gastando energia para ser visto, ouvido ou validado. Você não precisa mais de resistência para se sentir poderoso. Seu senso de identidade se estabilizou o suficiente para que você possa se mover sem atrito. Este é o momento em que Áries para de perseguir resultados. Perseguir sempre implica distância entre quem você é e o que você quer. Mas este solstício fecha essa lacuna. Você percebe que não precisa correr em direção ao alinhamento, mas sim mantê-lo. Essa percepção muda a forma como você aborda tudo. Você não força conversas, não impõe prazos, não pressiona decisões. Você permite que o alinhamento faça o trabalho pesado. Outro sinal dessa transformação aparece na forma como você experimenta a confiança. Ela não oscila mais entre picos e quedas bruscas, não depende mais de vitórias ou derrotas. A sensação é de estabilidade, tranquilidade e introspecção. A confiança se torna algo que você carrega, não algo que você gera. É por isso que a vida para de te desafiar da mesma forma. Quando sua energia se estabiliza, os testes externos perdem a relevância. O universo não precisa mais te pressionar. Ele pode confiar que você fará as escolhas certas. É assim que o destino muda silenciosamente. Não por meio de grandes avanços, não por meio de milagres repentinos, mas por meio de um profundo acordo interno entre quem você é e para onde você está indo. Você para de negociar com o desalinhamento. Você para de buscar clareza. Você para de forçar resultados. Você começa a escolher caminhos. E a escolha é um ato poderoso.
Porque quando você escolhe conscientemente, tudo se reorganiza em torno dessa escolha. As pessoas se encaixam. As oportunidades se alinham. A resistência se dissolve. Isso não é sorte. É coerência. O solstício não está apagando seu fogo, Áries. Está refinando-o. Você está aprendendo a se mover pelo mundo sem desperdiçar energia, sem queimar pontes, sem se esgotar para provar sua força. Esta é a versão de Áries que constrói longevidade, que constrói legado, que constrói futuros em vez de reagir a momentos. E o mais importante a entender é isto: você não precisa anunciar essa transformação. Você não precisa explicá-la. Você não precisa justificá-la. Os caminhos certos o reconhecerão automaticamente, porque quando você para de perseguir e começa a escolher, o destino não corre mais à sua frente. Ele caminha com você. O que se abre depois de 23 de dezembro. O caminho que você não precisa perseguir. Assim que a janela do solstício se fecha, algo inconfundível acontece para Áries. O movimento retorna, mas não se parece com o movimento que você conhecia antes. Não há pressão interna impulsionando você para frente. Nenhuma adrenalina guiando suas decisões. Nenhuma sensação de que você precisa se apressar ou provar que está pronto. Em vez disso, o movimento surge naturalmente, como uma correnteza na qual você entra, em vez de uma estrada que você se força a percorrer. É assim que você sabe que a mudança está completa. Seus próximos passos não parecem debatidos. Eles parecem inevitáveis. Você não está mais perguntando: será que isso está certo? Você simplesmente reconhece que este é o próximo passo. Essa diferença muda tudo. Você pode perceber que as coisas começam a se alinhar sem esforço. Conversas que antes pareciam complicadas se resolvem sozinhas, às vezes sem explicação. As pessoas ou te entendem ou simplesmente se afastam. Decisões que antes exigiam reflexão agora parecem claras e definitivas. Não há mais aquela luta interna. Isso acontece porque você não está mais agindo por incerteza. Você está agindo por orientação. O solstício não veio para te dar respostas. Ele veio para apontar sua bússola interna na direção correta. E uma vez que a orientação é estabelecida, a clareza surge naturalmente. Uma das mudanças mais poderosas depois de 23 de dezembro é esta: você para de procurar sinais. Você não está mais buscando confirmação no ambiente. Você não está mais esperando permissão externa para agir. A constante checagem: se está tudo alinhado, se é o momento certo, se estou esquecendo de algo, desaparece. Não porque você se tornou descuidado, mas porque seu sinal interno se estabilizou. Você age com certeza em vez de curiosidade, com reconhecimento em vez de antecipação. Isso cria um novo ritmo em sua vida, um que parece estranho no início, mas profundamente reconfortante. Você age quando sente que é certo, não quando pressionado. Você confia nas pausas em vez de temê-las. Você só age quando seu sistema dá plena confirmação. Esse ritmo não apressa os resultados. Ele permite que amadureçam. E a maturidade é o que dá poder duradouro às ações. Outra coisa que se revela durante essa fase é uma relação diferente com o esforço. Você pode perceber que está fazendo menos, mas conquistando mais. Isso não é preguiça. É eficiência que nasce do alinhamento. Você não está mais dispersando energia em várias direções. Você não está mais perseguindo possibilidades só porque elas estão disponíveis. Sua energia aprendeu a se manter contida até que o canal certo se abra. Quando esse canal se abre, o movimento flui suavemente. O esforço não parece mais exaustivo. Parece proposital. Este é o Áries que constrói legado, não apenas impulso. Impulso cria velocidade. Legado cria estrutura. Impulso é impressionante. Legado é duradouro. Essa fase também muda a forma como você vivencia a resistência. Antes, a resistência era sentida como algo pessoal, como um desafio a ser superado, algo contra o qual lutar, algo a ser dominado. Agora, a resistência é sentida como informação. Se algo não se move, você não se esforça mais. Você recua e reavalia a direção. Se algo se fecha, você não luta para reabri-lo. Você o reconhece como um limite que o redireciona. Isso economiza muita energia. Você para de gastar combustível em batalhas que nunca deveriam ter acontecido. Em vez disso, sua energia se torna responsiva em vez de reativa.
E quando você para de reagir, a vida para de provocar. Outra mudança ocorre na forma como os outros o percebem. As pessoas sentem a mudança antes mesmo de você dizer uma palavra. Sua presença parece mais calma, mais centrada, menos negociável. Você não precisa anunciar limites. Sua energia os comunica automaticamente. Você não precisa impor direção. Sua quietude já a implica. Isso geralmente leva a uma de duas reações. Algumas pessoas se sentem seguras perto de você. Outras se sentem desconfortáveis. Ambas as reações são reflexos precisos, porque quando sua energia se estabiliza, qualquer desalinhamento se suaviza ou se revela claramente. Você não está mais atraindo o caos. Você está atraindo coerência. Esta fase também introduz uma forma mais profunda de confiança, uma que não é intelectual ou esperançosa, mas sim incorporada. Você confia no seu tempo. Você confia nos seus instintos. Você confia que o movimento virá quando for a hora certa. Essa confiança não te torna passivo. Ela te torna decisivo. Quando você age, não há hesitação depois, nem dúvidas, nem resquícios emocionais. Você age e segue em frente. Isso é o que significa agir com alinhamento, e não por impulso. O caminho à frente ainda pode conter desafios. Não é isso que desaparece. O que desaparece é o atrito. Os desafios não te drenam mais emocionalmente. Eles se tornam tarefas práticas em vez de testes existenciais. Você os enfrenta com clareza em vez de força. Isso é um sinal de que sua autoridade interior está plenamente ativa. Outra coisa que se abre após 23 de dezembro é a visão de longo prazo.